Pessoal, e a semana começou com grandes reviravoltas, traições, ameaças e acreditem, nenhuma dessas mudanças são boas para o Lula e nem para a esquerda. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu quero que vocês deixem sua opinião desde já. Vocês acham que o Eduardo Bolsonaro ele vai conseguir a tão esperada sanção contra o Alexandre de Moraes ainda esse ano de 2025? Deixe aqui sua opinião, pois queremos saber como está o termômetro de todo esse cenário político com base nos brasileiros, né? E durante o final de semana, o PT fez uma campanha para demonstrar força para a Janja, esperando demonstrar força contra o avanço da direita e a queda de popularidade de Lula. E vamos mostrar para vocês que o tiro saiu pela culatra e o resultado foi mais desesperador ainda, eu diria, para a esquerda, que não para de passar vergonha, né? Enquanto isso, Donald Trump se enfurece e sobe o tom, mostrando que podemos ter mais uma semana cheinha de polêmicas envolvendo seu nome. E o presidente mais imprevisível do planeta pode estar perto de tomar decisões que irão mudar aí completamente o cenário global. Eu já te convido a fazer a inscrição, compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas possíveis e vamos direto aos fatos. Eu já começo aqui com a primeira matéria que trata do Trump perdendo a paciência, sabe com quem? Com o Putin. Saiu aqui no jornal o Globo. Trump diz que Putin está louco e que intenção de conquistar a Ucrânia será a sua ruína. Gente, o presidente americano também criticou o Zelensky. Tudo que sai da boca dele causa problemas. Então, o presidente dos Estados Unidos perdeu a paciência ao comentar sobre os ataques lançados por Moscou contra as cidades ucranianas. E aqui mostra, né, que ainda de acordo com o republicano, qualquer tentativa de Putin de querer controlar toda a Ucrânia levará a Rússia à ruína. Então, sempre tive um ótimo relacionamento com Vladimir Putin da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco, escreveu o Trump no domingo em seu perfil da rede social. Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dela, e talvez isso esteja se provando certo. Mas se ele fizer isso, levará a Rússia à ruína. As críticas do Trump surgiram na esteira depois da denúncia como o maior ataque aéreo em número de dispositivo lançado contra o território desde o começo da guerra. A Força Aérea Ucraniana indicou que 367 dispositivos, 69 mísseis e 298 drones foram disparados contra 22 localidades, acrescentando que cerca de 2/3 dos mísseis e quase todos os drones foram abatidos. Ao menos 12 pessoas morreram apenas no domingo. E o Trump ainda afirmou que Putin está matando desnecessariamente muitas pessoas, detalhando que as vítimas dos ataques não são apenas soldados. Em uma manifestação nessa segunda, o Kremlin disse que a ofensiva era uma represália direta a ataques lançados pela Ucrânia contra a Rússia durante as comemorações do Dia da Vitória em 9 de maio. E questionado sobre as críticas de Trump ao bombardeio mais recente, o porta-voz da presidência russa agradeceu ao papel dos Estados Unidos em tentar intermediar conversas de paz em um acordo de cessar-fogo, mas disse que há uma sobrecarga emocional de todos os envolvidos e reações emotivas diante dos acontecimentos no fronte. Então, no mesmo comentário que avançou contra Putin, Trump também direcionou críticas ao homólogo ucraniano, que é o Zelensky, ao afirmar que não está fazendo nenhum favor ao seu país ao falar da maneira como fala. Tudo que sai da boca dele causa problemas. Não gosto disso, seria melhor que ele parasse, disse. E mais cedo no domingo, Trump havia declarado que não está nada satisfeito com Putin depois de um primeiro ataque de Moscou, gente, contra Kiev. O republicano reconheceu que mantinha simpatia pelo líder da Rússia, mas indicou ter notado uma mudança de comportamento. Então a gente viu aí o cenário político pegando fogo, né? E uma outra matéria, ainda dentro do jornal Globo, que também saiu em relação à política, foi: caso ocorra sanções contra Moraes, Eduardo Bolsonaro vem muito fortalecido para 2026. Então, olha só que matéria interessante, a grande mídia já começou a trazer sobre o assunto: o peso da sanção contra Moraes numa candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência, gente. A confirmação de uma eventual sanção contra o ministro do STF, Alexandre Moraes, é vista no PL como um fator que pode mudar o xadrez eleitoral da direita. Na cúpula da legenda existe a avaliação de que, se o magistrado sofrer punições impostas pela atual gestão de Donald Trump, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro se fortalece como opção
para concorrer à presidência em 2026. A aliados, o filho do Jair Bolsonaro, que vem capitaneando o movimento contra Moraes nos Estados Unidos, faz aí a previsão de que as ações contra o ministro ocorrerão em 2 semanas. Na quinta-feira, Eduardo disse acreditar que entre as consequências que Moraes enfrentaria, caso a punição seja confirmada, estão o bloqueio de vistos e proibição de realizar compras com cartão de crédito, já que são cartões de bandeira norte-americana. As declarações foram dadas à CNN e no PL a leitura é que uma eventual sanção internacional contra Moraes aumentará o capital político de Eduardo Bolsonaro, com a possibilidade de colocá-lo como player da direita competitivo contra Lula. Integrantes do partido afirmam que se qualquer medida contra o ministro for aplicada pela gestão Trump, o PL destacará que o mérito é exclusivamente do Eduardo, e essa não é a primeira vez que o nome do deputado passa a ser aventado como possibilidade para concorrer ao Palácio do Planalto. Apesar da Michelle Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas serem vistos pelo entorno do ex-presidente por seus aliados como os nomes mais fortes, Bolsonaro passou a admitir a portas fechadas que um de seus herdeiros poderia concorrer à vaga. Eduardo é apontado como o nome mais forte entre os filhos por não ter enfrentado problemas na justiça como o senador Flávio Bolsonaro e por ter maior conexão com a militância de direita e lideranças internacionais. Eu quero saber a sua opinião. Vocês apoiariam o Eduardo ou não? Vou comentando aí. E olha só, né? Falando aqui uma notícia que saiu pelo jornal Metrópole: general confronta Moraes. Nessa semana, testemunhas do general serão ouvidos aqui no STF, gente. Saiu no jornal Metrópolis a segunda matéria: trama golpista. STF ouve Queiroz e mais 9 como testemunhas de Heleno. O STF vai ouvir ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, além de ex-número 2 de Gonçalves Dias no GSI. A ação apura suposta trama golpista. Então, o STF prosseguiu nessa segunda-feira, dia 26 de maio, com as oitivas das testemunhas de defesa, em ação que apura a suposta trama golpista que tinha como objetivo manter Jair Bolsonaro no poder após a sua derrota eleitoral em 2022. A semana começa já com os depoimentos das testemunhas do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e as oitivas são conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo na corte. É previsto que ao todo 10 testemunhas de defesa do Augusto Heleno sejam ouvidos só essa segunda, e o Heleno indicou outras testemunhas. No entanto, como elas são conjuntas e só vão depor uma vez, algumas falam em outros dias. Na última sexta-feira, dia 23 de maio, por exemplo, falou como testemunha de Heleno o ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão. E entre os nomes de maior destaque que prestam depoimento nessa segunda estão o ex-ministro da Saúde, que é o Marcelo Queiroga, e o general Carlos José Russo Penteado, que foi o número 2 do GSI na gestão de Gonçalves Dias, o G. Dias, né, no atual governo Lula. E até agora o Supremo já ouviu testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, de acusação pelo colaborador e ex-ajudante de ordens, que é o Mauro Cid, pelo general Walter Souza Braga Neto, pelo deputado federal Alexandre Ramagem e pelo ex-comandante da Marinha Almir Santos. Então a gente vai acompanhar, vai ser uma semana bem intensa em relação ao STF, em relação a esse processo. E aqui, gente, olha só, né? Mais uma para essa semana. Diferente de Michelle Bolsonaro, que aparece como líder nas eleições para presidente em várias pesquisas, a Janja mostra que não tem apoio algum. A campanha do PT para tentar impulsionar e defender ela flopou totalmente. Quem trouxe a matéria foi o jornal Poder 360. A campanha do PT Estou com Janja flopa nas redes sociais, gente. O partido tentou reagir a críticas por declaração da primeira-dama sobre o TikTok durante visita oficial à China, mas faltou engajamento. O PT lançou na quinta-feira, dia 22 de maio, uma campanha em defesa da primeira-dama Janja Lula da Silva após críticas por sua fala sobre o TikTok durante o jantar com o presidente da China. A ação com o slogan Estou com Janja foi divulgada no Instagram e no X, mas quase não teve engajamento. Até a noite do sábado, do dia 24 de maio, a hashtag teve menos de 100 postagens no Instagram. Olha isso, que absurdo! E ficou fora dos Trend Topics do X, com menos de 30 mil visualizações. E a campanha tenta conter a repercussão negativa da fala de Janja, vazada para a imprensa com uma gafe, né, por causar constrangimento na reunião com autoridades estrangeiras. E segundo o PT, a primeira-dama tem se posicionado com firmeza
por um ambiente digital mais seguro, especialmente para mulheres, crianças e adolescentes. Então, olha só, né? Sobre o episódio, Janja disse em entrevista à Folha de São Paulo que não é um biscuit de porcelana e que tem o direito de se posicionar em agendas públicas. O presidente Lula defendeu, afirmando que foi ele quem iniciou a conversa com o presidente da China. Ela pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra mulheres e crianças. E contrastando com a hashtag Estou com Janja, a oposição continua explorando o episódio. Em seu perfil no X, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que se a primeira-dama acredita que censura e prisão são adequadas em uma democracia, é de se imaginar qual seria a opinião de Lula. Já o deputado federal Nicolas Ferreira disse que o debate sobre a regulamentação das redes sociais é difícil porque os brasileiros não querem viver em uma ditadura. Então, flopou totalmente. Eu acho que a Janja não se deu bem nessa e passou vergonha de novo à esquerda. E, gente, saiu aqui na Folha de São Paulo para encerrar o nosso boletim. Olha só, né? O Centrão já ameaça deixar o governo Lula mesmo após reforma ministerial que está para sair do papel. Então não é só Janja que está sem apoio, não. Pelo visto, Lula também flopou. Saiu aqui na Folha de São Paulo que o Centrão coloca em segundo plano reforma de Lula e indica indiferença sobre cargos para 2026. Então, líderes do bloco destacam atraso de 7 meses e não esperam mais mudanças significativas. Integrantes de partidos de centro e centro-direita que apoiam formalmente o Palácio do Planalto colocaram em segundo plano a esperada reforma ministerial de Lula e dizem que se ela sair do papel mesmo após 7 meses de atraso, pouca coisa deve mudar tanto na relação com o governo como nas articulações para 2026. No ano passado, governistas prometiam para novembro, logo após o encerramento das eleições municipais, um rearranjo das cadeiras ministeriais como forma de privilegiar aliados que saíram fortalecidos das urnas e que estivessem comprometidos em subir no palanque eleitoral de Lula. Por ora, o presidente trocou apenas petistas por petistas, além de substituir nomes de uma pasta do União Brasil, que era Comunicações, e do PDT, que era Previdência, devido a suspeitas que recaíram sobre os titulares. E de acordo com integrantes do União Brasil, PSD, MDB, PP e republicanos, o quinteto aliado de Lula fora da esquerda, o governo perdeu o timing para mudanças de impacto do ponto de vista do apoio congressal e da formação de uma aliança em busca de um quarto mandato. O principal sinal ocorreu com a troca do petista Alexandre Padilha pela também petista Gleice Hoffmann como chefe de articulação política em fevereiro. E naquele momento, líderes do Centrão defendiam um choque na estrutura de gestão com a redução dos espaços do PT, até mesmo na chamada cozinha do Palácio do Planalto e com a entrega da articulação política para um nome como líder do MDB, Isnaldo Bulhões Júnior, do Alagoas. Então a gente vê aí que a matéria é gigante, eu não vou ler ela inteira, mas só para ver que o governo tá perdendo espaço. Então não foi só o caso da Janja que flopou não, gente. Pelo visto, flopou aqui o Lula também. A gente vai acompanhar tudo isso de perto. Em breve traremos novas informações. Então fiquem com a gente, deixa o like, compartilha e comenta a sua opinião sobre tudo isso, porque vocês viram que a segunda começa já bem agitada. Então, um beijo, se cuidem e até o próximo boletim.